Vamos dar início agora a mais uma reunião aqui no nosso Lar Cristão Maria de Nazaré, agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nesta tarde, agradecendo a Deus pela saúde, pela possibilidade de estarmos bem e agradecendo, por tudo que Deus nos dá todos os dias da nossa vida, todas as coisas das quais Ele nos permite desfrutar, a nossa casa, o nosso abrigo, o nosso alimento diário e tudo aquilo que Deus nos proporciona e nos dá com tanta amorosidade. Agradecemos igualmente aos mentores desta casa, que tão amorosamente preparam esse ambiente para nos receber, para nos acolher com essa harmonia, com essa tranquilidade que o ambiente nos dá. E pedimos, Senhor, que seja conosco nas tarefas dessa tarde, para que possamos, através do Evangelho de Jesus, através dos ensinamentos da nossa doutrina espírita, que nós possamos conduzir a nossa vida no nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou. E também vamos agora orar o Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou enquanto esteve aqui conosco na terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre. Que assim seja, graças Senhor Jesus. Graças Senhor Jesus, sejam bem-vindos à nossa casa nessa tarde. E para a nossa reflexão dessa tarde, o tema é um tema que foi retirado aqui desse livro, Renovando Atitudes, que é o livro que a gente tem feito aqui nas terças-feiras, cuja proposta desse livro é sempre trazer uma mensagem do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, e colocando para a gente uma forma de nós nos posicionarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, de forma a que a gente mude de atitude e passe a adotar esses ensinamentos que Jesus deixou para a gente. Então, nessa tarde, o tema que foi escolhido aqui, que é o texto que a gente vai desenvolver, ele se chama preconceito, E como todo o texto aqui desse livro, ele sempre é iniciado por um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou ler para vocês agora. Esse trecho está no capítulo 16, do Evangelho segundo o Espiritismo, e é o item 4. Tendo-o visto, lhe disse Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Então, o próprio
texto evangélico, né, que a gente iniciou aqui a nossa reflexão, ele já traz uma situação em que alguém está sofrendo algum tipo de preconceito, né? Então, vamos só falar um pouquinho dessa história desse Zaqueu, né? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos e perante a sociedade ele era uma pessoa corrupta também, né? E ele, quando soube que Jesus ia passar lá por determinado lugar, ele subiu lá numa árvore porque ele queria ver Jesus. Ele era meio baixinho, se ele ficasse no meio da multidão, ele não ia conseguir ver Jesus passando. Aí o que ele fez? Ele subiu na árvore e ficou esperando Jesus vir na direção que ele estava. Quando Jesus passa na direção que ele estava e Jesus vê ele em cima da árvore, ele fala essa frase aqui que eu li para vocês. Para o Zaqueu descer, porque naquele dia ele ia se hospedar na casa do Zaqueu. E aí logo as pessoas à volta ali já fizeram o comentáriozinho maldoso que como é que Jesus não sabia que aquele homem era um corrupto, que ele era uma pessoa que para os padrões da sociedade judaica da época, o cobrador de impostos era uma pessoa muito mal vista, porque além de cobrar uma coisa que os judeus não gostavam de fazer, que era pagar impostos, muitos deles tinham esse hábito de extorquir muito mais do que os impostos que as pessoas deviam. Então eram pessoas corruptas. E Jesus, claro que sabia disso, né? Ele não quis ser enganado, ele sabia da condição do Zaqueu. E aí o que aconteceu, né? Quando Jesus foi para a casa do Zaqueu, né? E aí o Zaqueu não só recebe Jesus com muita alegria, né? Mas como ele também, naquele momento de alegria, ele repensa a vida dele. E repensa e diz para Jesus que ele, dali em diante, ele iria doar metade dos bens, que ele era um homem rico, para os pobres. E promete que as pessoas a quem ele havia prejudicado, que ele havia extorquido, que ele pagaria 4 vezes o que ele retirou desta pessoa. Então, só aí, né, a gente consegue ver a atuação de Jesus, né? A partir desse encontro com Jesus, o Zaqueu, ele revisa a sua história e ele verifica o seu erro. Qual era o erro? Foi o que ele disse, que ele ia doar metade dos bens, que ele ia restituir as pessoas que ele havia prejudicado. Então, esse encontro com Jesus fez com que o Zaqueu se convertesse à doçura do Mestre Jesus e começasse a pensar de forma diferente, a dar valor às coisas de forma diferente. Então, essa visão do Zaqueu frente a essa atitude de Jesus, Jesus chegou até ele sem o menor preconceito. E ele não se importou que os outros pensassem, né? Tanto que murmuraram lá para trás que ele iria ser hospedado na casa de uma pessoa corrupta, de uma pessoa de má vida, que é o que eles diziam, né? A forma deles dizer. Então, só a presença de Jesus estimulou aquele homem a restituir, né? E a repensar sobre a sua vida. E fez nascer em Zaqueu o desejo, né, de preparar
outros planos, né? De reparar o que ele tinha feito de mal, de repensar a vida dele, que ele com certeza não precisava de todos os recursos que ele tinha, tanto que ele se dispõe a doar metade e ainda a restituir para as pessoas a quem ele havia prejudicado. Então, esse encontro com Jesus fez com que uma pessoa que para a sociedade é vista com preconceito, a partir do olhar amoroso de Jesus, da forma como Jesus lidou com essa pessoa, já fez com que ela se modificasse, com que ela mudasse de atitude, refletisse e mudasse de atitude. E aí, a gente traz aqui o que o texto propõe para a gente, né? A proposta dessa reflexão é que a gente pense o quanto nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, o quanto nós fazemos julgamentos das pessoas, às vezes até sem nem ter conhecimento mais apurado da vida da pessoa. Quantas vezes, apenas pela aparência, a gente julga alguém. E aí a gente pensa, né? Da onde vem essa nossa vontade danada de ficar julgando os outros, né? Criticando principalmente, né? Então a gente tem, desde que somos crianças, a gente ouve as pessoas criticando as outras e aquilo vai formando para a gente juízos de valores, né? Porque a pessoa é pobre, porque a pessoa é negra, porque é mulher. Então, a gente vai, ao longo da vida, ouvindo essas críticas todas, e se a gente não se posiciona, se a gente não reflete sobre o que significa essa forma de julgamento que se faz, e se realmente nós temos o conhecimento daquela pessoa para fazer qualquer tipo de avaliação do caráter ou da condição da pessoa, então é essa reflexão que o Francisco propõe com esse texto do Zaqueu, né? Com a forma como Jesus encarou algo que seria para a sociedade dali, ele estaria se envolvendo com uma pessoa de má vida, que é o que a sociedade judaica pensava dos coletores de impostos, dessas pessoas que tinham esse poder e tinham atitudes, muitas vezes, de corrupção. Então, o que o texto nos propõe aqui, o Renovando Atitudes, é que a gente, antes de começar a formar algum tipo de crítica, quando conhecemos alguém ou quando nos aproximamos de alguém, é que a gente deixe um pouco de lado todos esses nossos preconceitos e que a gente precisa, né, basear as nossas reflexões, as nossas críticas, quando for cabíveis a determinada pessoa, não nas coisas que a gente traz lá do passado, né? Aqueles preconceitos que a gente vem desde o berço, mas que a gente passe a refletir em relação às pessoas com o que elas são realmente. A gente procure, antes de fazer qualquer avaliação de alguém, procure conhecer a vida daquela pessoa, porque muitas vezes a gente vê pessoas que têm determinadas atitudes que para nós é reprovável, mas a gente não sabe qual é a condição daquela pessoa, né? Aquela pessoa, ela pode ter uma condição de
evolução espiritual muito diferente da nossa. E a gente tem sempre o hábito de querer julgar os outros pelos nossos padrões. E a gente sabe que cada um tem um determinado patamar de evolução. E que isso reflete nas atitudes das pessoas, mas que isso não impede que a gente tenha um olhar amoroso, mesmo com essas pessoas que a gente considera que são mal educadas, ignorantes, que não correspondem àquilo que a gente tem, né? Porque o que a gente vê hoje na sociedade, e atualmente de uma forma bastante exacerbada, são os preconceitos contra as pessoas negras, contra os pobres, contra as mulheres, contra as pessoas que normalmente são discriminadas por conta de sua condição, ou de gênero, ou de pele, ou condição social. Então, esse preconceito, ele vem muitas vezes trazido da nossa educação, da forma como nós aprendemos a enxergar as pessoas e o mundo, mas o que precisamos fazer é trazer para a nossa vida essa lição de Jesus. Jesus não quis julgar Zaqueu. E a partir do momento em que ele se acolhe à casa de Zaqueu, ele provoca nesta pessoa uma reflexão. E qual é a reflexão? Que ele tomou consciência das coisas que ele fazia. Tanto que ele já se dispõe a distribuir parte dos bens dele. Ele já se dispõe a reparar as extorsões que ele possa ter feito quando efetuou a sua cobrança de imposto, né? E aí nós temos que refletir, né? Sempre com base nos ensinamentos do Evangelho e da nossa doutrina espírita, né? Que sempre baseada nessa questão da amorosidade, do acolhimento do outro, né? E a gente tem que repensar na nossa vida toda essa condição de como nós encaramos as pessoas que passam pela nossa vida, que convivem com a gente, ou pessoas com as quais a gente esteja se relacionando, né? E essa visão amorosa do Cristo, que é o que a gente precisa assumir, né? Se quisermos realmente ter uma visão sem preconceitos. E o interessante que nós temos dentro aqui da doutrina espírita uma parte que está na Gênesis, né, no livro A Gênesis, no capítulo 1, o item 36, que eu vou até ler aqui para vocês, que ele fala exatamente dessas coisas que eu estou comentando aqui com vocês. Então, o texto da Gênesis diz o seguinte: com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte,
nenhum há que prime, em lógica, ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Então, o Kardec, lá em 1860 e qualquer coisa, já estava falando da importância dessa justiça social, né? dessa maneira que nós precisamos adotar de enxergar o outro de forma fraterna, de forma a não achar que nós somos melhores ou piores, né? Que sem fazer julgamentos. A proposta que Jesus fez aqui com Zaqueu e a proposta que o Kardec coloca aqui na Gênesis para a gente é que a gente passe a enxergar o outro sem nenhum tipo de viés, sem nenhum tipo de preconceito. Porque a partir do momento que a gente coloca um preconceito na nossa relação, nós estamos desvalorizando o nosso irmão. Nós estamos agindo de forma que não é fraterna. E como Jesus nos convidou, né, e nos ensinou qual é o maior mandamento, não faça a outro aquilo que você não quer que façam com você. Porque não deve ter nada mais doloroso para o ser humano quando ele está num ambiente, num lugar, e alguém o distrata, e alguém age com ele de forma preconceituosa. Quantas vezes as pessoas não vão vestidas de forma bem humilde, entram no lugar e todo mundo fica olhando, como se fosse um ET, né? Então, e muitas vezes aquela pessoa que está ali, você vê com uma roupinha meio gasta, meio assim, nem é pobre. Mas só o fato dele se apresentar daquela forma, as pessoas já atuam já como preconceito. Então, a proposta de Jesus e a proposta que o Kardec traz para a gente na Gênese e durante todo os vários livros que a gente vê, é que a gente haja sempre com essa amorosidade que Jesus veio nos trazer, com essa lição de que nós temos que fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse. Mas também tem a parte do não, que a gente não faça para as outras pessoas aquilo que nos magoaria, aquilo que nós nos sentiríamos mal se recebêssemos como atenção de determinada pessoa. E aí o Francisco, eu vou ler um trecho aqui da fala dele aqui nesse texto, que é bem isso que eu acabei de falar, né? Em verdade, Cristo veio para os doentes que têm coragem de reconhecer-se como tais, não porém para os sãos, ou para aqueles que se mascaram. Zaqueu, vencendo os próprios conceitos inadequados de chefe dos publicanos, derrubou as barreiras do personalismo elitista e rendeu-se à mensagem da Boa Nova, que é a mensagem que o Cristo veio nos trazer, né? Nós nos referimos às mensagens do Cristo como essa Boa Nova. E aí ele finaliza depois o texto dizendo assim: nossos preconceitos são os entraves ao nosso progresso espiritual. Então aqui o conselho é:
vamos deixar o preconceito de lado, porque senão nós não vamos conseguir fazer aquela evolução espiritual tão almejada pela gente quando resolveu voltar aqui na Terra, reencarnar aqui e tentar novamente corrigir erros, né, que a gente tinha de outras encarnações. Então a proposta é que a gente nos analise e analise o outro sem preconceito. Que a gente sempre tenha em mente que todos nós somos falíveis, que todos nós estamos aprendendo, né? Nós estamos aqui num planeta que a gente diz que é uma escola. Então, que a gente possa aproveitar as lições que a vida nos apresenta no nosso dia a dia, para que a gente realmente possa fazer essa evolução. Então, a mensagem de renovação de atitude não vamos ter preconceito, tá bom? Aliás, um tema muito oportuno para o momento que a gente vive, em que tantas pessoas se degladiam aí por conta de preconceitos. Então, vamos agora nos conectando aqui, né, com o plano espiritual, vamos nos serenando a nossa mente, buscando captar a energia dessa casa, buscando que essa energia possa nos envolver. Vamos deixar que ela envolva a nossa cabeça, penetre essa energia pelo nosso chakra coronário e vá descendo lentamente por todos os chakras do nosso corpo, descendo para a nossa fronte, iluminando o nosso cérebro, harmonizando os nossos pensamentos, descendo até a nossa garganta e tirando os engasgos que a gente tem do nosso dia a dia, liberando a nossa comunicação para que ela seja sempre transparente, para que ela sempre tenha palavras de amorosidade. E vamos assim, buscando essa energia agora no nosso coração. Que o nosso coração pulse essa energia amorosa desta casa. Que ele pulse a energia amorosa que o Cristo nos deu. E assim, a gente possa irradiar essa energia por todos os lugares onde formos. Que essa energia também possa revitalizar o nosso chakra central, o nosso chakra vital, e que a gente possa energizar todo o nosso corpo para que possamos ter a energia suficiente para as nossas tarefas, para as nossas atividades, para nos conduzirmos no caminho do bem. E assim essa energia vai descendo até o nosso chakra basal, envolvendo todo o nosso corpo e nos conectando com a nossa terra. Que possamos estar conectados também com o nosso meio ambiente. Que fazemos parte desse meio ambiente e que temos que ter a consciência que a nossa atuação no ambiente, ela afeta não só a nós, aos nossos irmãos, mas também a toda a natureza que nos envolve. Que possamos ter sempre essa noção de que a Terra é o planeta único que temos e que precisamos cuidar bem, não só
do nosso espírito, do nosso corpo, mas também do ambiente aonde nos situamos. Que possamos levar essa energia de amor para os nossos lares, para a nossa vida, que possamos distribuir essa energia por onde passarmos, por onde convivermos, e que assim possamos ser um pontinho de luz que vai iluminar os caminhos, não só nossos, mas como dos que nos convivem conosco na nossa vida diária, em casa, no trabalho, na escola, onde quer que nos situemos. Que assim seja.